No vídeo anterior, a gente iniciou a nossa carteira de investimentos e a gente tinha alguns ativos, né? A gente já tinha o KNCR11, TRXF11, MXRF11, HGLG11 e GARI11. Mas ainda estava faltando alguns ativos, estava faltando diversificação em papéis, né? Então a gente tinha diversificação em setores, né, em segmentos, mas a gente não tinha diversificação entre os papéis ali que faz a gestão dos fundos. Então, dessa vez a gente já corrigiu isso. Então agora a gente tem 8 ativos investidos. Eu também fiz um ajuste aqui no segmento para ficar melhor. Então a gente tem logística, renda urbana, que é aluguéis ali de prédios para varejo e afins. A gente tem papel, que são as dívidas, né, os CRIs que a gente viu, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Dessa vez eu lembrei. E a gente também adicionou o shopping. Eu gosto muito da ideia dos shoppings, de como eles desempenham bem quando a economia vai bem. Então, ele acaba sendo um ativo um pouco cíclico, mas os shoppings sempre vão existir, né? Então, mesmo que as pessoas não façam mais compras presencialmente, as pessoas consomem outros tipos de serviço. Então, se você for em alguns shoppings, você vai ver que tem depilação, tem manicures, tem outros tipos de serviços que os shoppings acabam oferecendo. Então, esses ativos eles vão se readaptar à nossa sociedade, à forma que a gente consome hoje em dia. Tá, então a gente adicionou esses caras. E voltando aqui no nosso primeiro vídeo, a gente tinha de papel o MXRF11 e o KNCR11, né? A gente continua com eles, a gente vai aportar neles até o fim do ano. A gente tinha o TRXF11 e o GARI11, né? A gente segue com eles também, tá aqui. HGLG, que era de logística, é de logística, e a gente só tinha um, agora a gente tem 2 fundos de logística, que é o GGRC e o HGLG11. Cadê ele aqui? HGLG11. E os 2 diferentes também, adicionais, foram os de shopping, né? Que é o PML11 e o XPML11. O ML de mall, eu acredito, no caso do XP aqui. Então a gente adicionou esses caras, vocês podem ver que a nossa carteira segue bem diversificada, então a gente não tem uma exposição muito grande em um segmento só. A gente está com uma exposição maior ao tijolo, tá? Então, papel são dívidas, né? Recebíveis, etc. E tijolo é o que existe fisicamente. Então, tem ali um prédio, tem um galpão, tem uma loja, tem uma agência. Então, agora a gente está mais exposto ao tijolo. Por quê? Possivelmente a nossa taxa básica ali de juros vai começar a cair no próximo ano, né? A gente espera que comece a cair. E se isso acontecer, os fundos de tijolos tendem a performar mais, porque quando os juros caem, o valor do tijolo sobe. Por quê? Porque as pessoas conseguem acessar com menos dinheiro esses bens. Então, as pessoas alugam mais porque os juros é menor, as pessoas compram mais porque os juros são menores, os financiamentos ficam mais baratos, então as pessoas acabam adquirindo bens, né? E no nosso cenário atual, hoje, os juros é alto, então não compensa financiar, não compensa adquirir dívidas, porque o custo é muito elevado. Porém, com a queda, a redução da taxa de juros, isso tende a inverter. Então, os fundos de papéis vão começar a remunerar menos, porque eles estão, normalmente as dívidas estão atreladas à taxa de juros do Brasil, e quando ela começar a cair, os fundos de papéis também vão começar a remunerar menos, porque eles estão atrelados à dívida. Então, eles vão adquirir dívidas com taxas de juros menores. Então, a ideia da gente não se expor tanto ao papel neste momento é essa. Então, a gente está bem diversificado em segmentos, mas a gente está mais exposto ao tijolo. Eu também já vi alguns especialistas explicando que não é muito recomendado ter mais de 20% da carteira em fundos de papel. Então a gente ainda está um pouquinho acima seguindo essa recomendação. Eu também já vi outra recomendação que o ideal seria a gente ter 15 fundos na nossa carteira, porque a diversificação aqui ficaria mais ou menos 5%, né? Então a nossa exposição fica bem diluída. Então, se houver uma desvalorização das cotas, a nossa carteira não sentirá tanto. Eu não vou seguir essa recomendação, eu vou ter no máximo 10 ativos, porque dá muito trabalho ler todos os relatórios, acompanhar, ver vídeos e etc. Então eu não tenho esse tempo para fazer toda essa gestão. Então a gente vai seguir com 10. Por enquanto a gente está com 8. Eu tô vendo se a gente vai aumentar nossa exposição em fundos aqui de logística ou se a gente vai adicionar um novo segmento na nossa carteira, tá bom? Outra diferença aqui que vocês vão ver é que antes a gente tinha 2.423, né? Eu gravei esse vídeo aqui acho que no dia 23, 22 de dezembro.
mas estava faltando os aportes, né? Então eu aportei mais um pouquinho, agora a gente tem 6.053 investido ao invés de 2.423 e a gente já tem provisionado para receber esse mês aproximadamente R$ 57,30, o que dá aproximadamente 94% de rentabilidade sobre o valor aqui corrigido, tá? Então a gente está com uma rentabilidade interessante, porém os fundos que a gente comprou, eles passaram por desvalorização. Ou seja, se vocês verem aqui, a gente, apesar de ter recebido R$ 57,30 de dividendos, né, 57,30, a gente tem hoje positivo apenas 36,1, ou seja, a nossa carteira desvalorizou R$ 21,29. Isso não é um problema, tendo em vista que a gente vai fazer um investimento de longo prazo e a gente está com fundos excelentes, né? Fundos gigantescos, HGLG incorporou vários fundos, o TRX F11 fez boas compras, o Gari também, boas vendas, então a gente tem bons fundos e gigantes na nossa carteira, isso não vai ser um problema. Porém, há esse risco, né? E como eu disse anteriormente para vocês, eu vou mostrar tudo. Então tá aqui, né, a introdução do que foi feito. Entrou de novo na nossa carteira, né? Ou seja, os ativos que a gente comprou agora nessa segunda leva no dia 30. A gente comprou primeiro PML11, segundo XPML11 e terceiro GGRC11. Agora a gente tem 8 tickets na nossa carteira. A gente tem 8 tipos de fundos na nossa carteira. Antes a gente tinha apenas esses 5 aqui, tá? Vindo aqui provar, né? Como eu disse para vocês, eu vou sempre fazer aportes reais, a gente não vai simular nada aqui. Então a gente vai sempre usar dinheiro de verdade, tá bom? Então essa é a nossa nota, né? Ali do Nubank. Então mais para baixo aqui. Deixa eu ver se tem a data. Bom, se tiver data e vocês estiverem vendo, me perdoe, não estou enxergando a data aqui da data que a gente fez a compra. Mas a gente tem aqui os ativos. Então a gente comprou 78 GGRC11. Por que 78? Para ficar diversificado. Como esses caras entraram agora, eles iriam ficar com um peso menor na nossa carteira, porque a gente tem que aportar igualmente em valores, ou próximo em valores, em todos os papéis que a gente tiver, tá? Em todas as cotas. Então eu tive que equilibrar. Se eu tivesse comprado 50 e depois tivesse feito mais algum aporte em HGLG11, aqui ó, ia ficar desequilibrado, ia ter mais valor patrimonial em HGLG11 do que em GGRC11. Então por isso que eu comprei 78 para ficar igualitário em valor, tá? E não em quantidade de cotas, porque tem fundos que a cota é 10. Então tá aqui, a gente comprou ó, 78, a gente vai voltar aqui ó, GGRC11 78, a gente comprou Gari 11, mais 30 a gente já tinha, mas agora a gente comprou mais 30, então a gente já tem um aumento aqui, ó, de 50 para 80. Compramos mais duas de HGLG 11, porque é muito caro, então agora a gente tem 5. Compramos KNCR 11 mais duas, então agora a gente tem 7. Compramos mais 28 de MXRF 11, então a gente tem 78 também. PML11 compramos 7, também compramos 7 de XPML11 e compramos mais 3 de TRXF11, totalizando 8 cotas desse fundo na nossa carteira. Estamos equilibrados, ó, a máxima exposição que a gente tem é de 13 em HGLG11, o maior fundo logístico da nossa bolsa, então tá super tranquilo, tá bom? E aqui mais para baixo o valor total da compra, né? 3.680 mais os 2.000 que a gente já tinha. A gente tem agora 6.053,51 investido e 6.089,52 com valor corrigido, já incluso os proventos que a gente vai receber em janeiro. Eu vou mostrar para vocês os proventos, vou mostrar eles caindo na conta, né? Então os valores ali que vai aparecer no meu extrato bancário eu vou mostrar para vocês. E também agora no fim do vídeo eu vou te mostrar como que compra, né? Então vou mostrar todo o processo ali de eu fazendo esses aportes que eu mostrei para vocês. Sendo, né, a primeira compra ali que a gente fez, deixa eu ver qual que foi. Então, GGRC11, Gari 11, HGLG11, KNCR11, MXRF11, PML11, TRXF11, XPML11. E esses foram os aportes que eu fiz, todos apareceram aí na tela, tá bom? Se ficou alguma dúvida ali, se eu não fui claro o bastante com vocês de que os aportes são reais, me informem, mas eu acredito que mais claro que isso é impossível, porque eu tô mostrando a nota, tô mostrando eu fazendo a compra, tá bom?
E se vocês quiserem, eu também posso fazer um outro vídeo explicando um pouco mais sobre cada fundo, tá bom? Porque o meu propósito aqui é compartilhar com vocês a experiência que eu estou tendo. Eu estou sendo menos didático e mais prático, né? Eu estou botando a mão na massa e mostrando o que eu estou fazendo, mas eu posso explicar para vocês caso vocês tenham dúvidas e forem iniciantes completos nessa questão de investimentos. Então eu posso explicar um pouco mais os termos que eu falo aqui e tudo mais. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. A gente volta em janeiro e se vocês quiserem eu posso trazer outros vídeos durante a semana e os meses, mas a nossa série vai ser basicamente mensal, né? Em alguns momentos dividido em duas, porque eu acabo falando demais e então eu divido o vídeo em dois para não ficar muito chato para vocês. Então a gente se vê na próxima. Bons investimentos e um ótimo ano novo para todos nós.